Bem-vindo à nossa terceira videoaula. Essa terceira videoaula está intimamente ligada à anterior como uma continuação. Nesse sentido, nós não teremos aqui assunto. Na verdade, verificaremos um exercício acerca do tópico razão. Então, vamos a ele. A razão entre itens importados e exportados pela Mongólia é dada por 9/16 avos. Sabendo-se que, em média, no ano de 2007, as importações de itens chegou à ordem de 2,5 bilhões de produtos, pergunta-se: quantos itens foram exportados neste ano? Bom, antes de partirmos para a resolução, eu devo aqui salientar inicialmente um ponto seguido por um subponto. O primeiro ponto é o fato da escrita denotada por 2,5 bilhões. O que quer dizer 2,5 bilhões? Aqui, no contexto do enunciado, fazer mais ou menos diferença não é a questão, mas como você escreveria 2,5 bilhões? O que são 2,5 bilhões? 5 décimos associados a casas de ordem bilionesimal. O que isso nos remonta aqui é o seguinte: eu tenho 2 inteiros e meio inteiro. 0,5 é a metade de 1. 2 inteiros e aqui seria 5 décimos. No entanto, logo em seguida, esse número ele foi identificado por uma unidade quantificável da ordem bilionésima, o que nos permite garantir que o que temos de verdade são 2 bilhões e 500 milhões. Então eu tenho 2 bilhões e meio. O meio seria a metade do bilhão, e a metade do bilhão são 500 milhões. Assim como a metade de 1 milhão são 500 mil, e conforme sucessivas proporções. Muito bem, o que você deve agora encarar como subponto é a parte do nosso interesse maior, que se encontra na razão. Se nos é dito que o número de importações relativamente comparado ao número de exportações para com o país da Mongólia está na ordem de 9/16 avos, um padrão aproximado nesse exemplo com relação ao ano 2007, dada a nação, repetindo, Mongólia, um país asiático que faz fronteira ao norte com a Rússia e ao sul com a China. Quem nunca ouviu falar muito sobre esse país, eu diria para ler na internet. Lá é um dos lugares onde você ainda encontra cavalos selvagens. Um tema curioso a ser lido. Mas essa razão, ela deixa claro, assim como fizemos em exemplos com base no assunto, o assunto razão, ela estabelece que eu tenho uma quantidade de 9 importações relativamente considerada num espaço de 16 itens exportados. Seguindo a ordem do enunciado, a razão ela está exposta com base na ordenação importados para com exportados. Então, a cada 9 itens importados, a cada 9 itens que foram importados, outros 16 foram exportados. A cada 16 itens exportados, 9 são importados. Aí o contexto do problema, depois dessa informação, nos pede para garantir a quantidade. Quantos itens foram exportados no ano 2007? Sabendo que as importações neste ano chegou à ordem de 2,5 bilhões. Bom, antes de chegar na resolução, mais uma vez, deve estar claro o seguinte: razões obedecem processos de aproximação. Por mais que você calcule agora o valor estimado de exportações, dada a quantidade de importações,
Esse valor sempre é uma estimativa, porque, ora, as formas, as maneiras com que mercado financeiro se comporta, com que configuração político-ideológica, filosófica se desenvolve, é um tanto que volátil. Política, ideologia, filosofias de governos, economia local, nacional ou global sofrem tranquilamente durante o ano várias oscilações. Portanto, esta razão estimada é com base em um padrão de aproximação. Aproximadamente, a cada 16 itens que são exportados, mandados para fora da Mongólia, vendidos, a Mongólia compra 9. A cada 16 produtos que a Mongólia vende, a Mongólia compra 9. O que é uma razão esperada economicamente, pois não dá para se importar mais e se exportar menos. Isso vai criar um déficit sem tamanho. Então, mas com relação ao assunto, matematicamente falando, é possível você traçar estimativas de como se comportaria o número de exportações, sabendo que as importações giraram em torno de 2,5 bilhões em 2007 para com o país Mongólia. Muito bem, quero deixar claro, nós temos aqui uma estimativa. Lembre-se que mercado financeiro, conjuntura político, ideológica, filosófica, moral, prática e teórica, e as relações entre praticidade e teoria, elas são muito voláteis e nem sempre são aquilo que foi dito anteriormente. Mas de qualquer modo, a matemática nos permite achar pontos de tendência, estimativas que traçam uma tendência, um entorno do que pode ser a realidade. No final, quando terminarmos com a resposta, notavelmente, em 2007, pode ser que a Mongólia não tenha tido a resposta que vamos encontrar, mas com certeza algo próximo ao que vamos encontrar. Isso porque, eu repito, as formas sazonais de comportamento da economia podem variar para um crescimento explosivo, um crescimento vergonhoso, um decrescimento tímido ou um decrescimento também explosivo. Sempre que eu usar a palavra explosivo para crescimento e decrescimento, são crescimento e decrescimento ao nível exponencial. Quando as coisas crescem exponencialmente ou quando decrescem exponencialmente, assim como uma progressão geométrica. Vamos à resolução. Ora, aqui de antemão, já deixo claro para vossas senhorias o fato de que, com base nas informações, nós conseguimos formar esta proporção. Proporção que, já dito em sala de aula no nosso último encontro, é uma igualdade entre frações. Nesse caso, nossas frações representam razões, sendo razão um caso particular de fração. Quem é esse I? Quem é esse E? I, importações e exportações. A razão, conforme enunciado do problema, entre importações e exportações está para 9/16. I, importações, está na razão para exportações, assim como 9 está para 16. Ou seja, esta razão identifica a razão dada genericamente para uma quantidade qualquer de importações e exportações. Do mesmo modo que eu podia falar assim, a minha idade com relação à idade do meu pai está numa razão de 2/3. Aí eu escrevo A de Antônio sobre J de José, meu pai. Coloco isso igual a 2/3. Isto é, a variação entre minha idade e do meu pai é que a cada 3 anos que meu pai completa, eu completo 2. Nós temos uma variação aí percentual entre a minha idade e a dele em torno de 33,33%. Bom, mas voltando à questão, eu necessito contextualizar isso para vocês. Por isso antes de chegar, eu faço um esforço para traçar todos os pontos que devem tampar as brechas de dúvidas dos meus alunos. Nesse sentido, volte aqui para o ponto inicial do problema. Importações está na razão para exportações.
E nos foi dado o valor da razão, 9 para 16. Nos foi dado o comportamento dessa razão. Aí vamos seguir. Como a questão fala que em 2007 houve um número de importações da ordem de 2,5 bi, esse bi de bilhões, vou no lugar de I, substituo o valor que ele me deu para I. Ele não me deu o valor para E, mas me deu o valor para I. Daí o que você consegue montar? Você mantém a sua proporção, ok? Só que agora a sua proporção aqui, ela tem uma variável. Isso aqui, na verdade, é uma equação de primeiro grau na incógnita E. O que é incógnita? Incógnita é a parte literal, é a letra, é a variável. Eu tenho apenas o Ezinho, portanto, uma equação em uma incógnita. E quanto ao grau? O que define o grau de uma equação? O grau de uma equação é definido pelo expoente da letra. Quando você vê essa variável aqui, E, de exportação, olha para o expoente dela, à direita, um pouco acima, você não enxerga valor algum. Quem está aqui? Quem está aí poderia ser enxergado como 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Por isso o primeiro grau. Se aqui acima desse E houvesse um 3, teríamos uma equação de uma variável, só que de grau 3. Seria uma equação do terceiro grau na incógnita E. Como o grau de E não é visível e, portanto, se considera 1, que dá ele mesmo, temos uma equação de primeiro grau na variável E. E um detalhe, essa equação guarda uma proporção. A igualdade entre frações determina uma proporção, a igualdade entre razões determina uma proporção. Como é que eu saio daqui? É simples. Sempre que vocês vão trocar um elemento de um membro, primeiro membro, antes da igualdade, para o segundo membro, depois da igualdade, primeiro membro, antes da igualdade, segundo membro, após a igualdade. Sempre que a gente vai trocar elementos de um membro para outro, a operação vai com a operação inversa a que ele executava anteriormente. Isso ocorre porque a igualdade traz consigo a ideia de equilíbrio. E se algo está de um lado de uma forma, para que ele apareça do outro e mantenha o equilíbrio, ele tem que ir no inverso. Ele tem que ir ao inverso. Aqui ele tem um peso, no outro lado, um peso inverso. E isso mantém o equilíbrio. Logo, a saída inicialmente mais trivial para esse caso, quando você tem uma fração igual a outra fração, uma razão igual a outra razão, é a famosa multiplicação em cruz. Multiplicação em cruz. Extremos por meios. Funciona igualzinho como se fosse uma divisão, vista na última aula. Então você multiplica os extremos. O primeiro que você leu foi esse, o último que você lê é esse. Multiplicou os extremos, põe em um dos membros. Primeiro e segundo, isso é indiferente. Multiplicou os meios, denominador daqui com numerador daqui, consequente com antecedente, traz para o outro membro da equação, da sua igualdade. Aí você fez 2,5 bilhões vezes 16. Escreveu. Repete o igual. E vezes 9, 9E. Outra forma de argumentar esta passagem é a seguinte. Aquilo que está dividindo passa para o outro membro como? Multiplicando. 16 está dividindo, passa para o outro membro multiplicando. E está dividindo, passa para o outro membro multiplicando. Assim como quando você tem algo somando, troca de membro, operação inversa, subtrai. Está subtraindo, vai somando. Está multiplicando, vai dividindo. Está dividindo, vai multiplicando. Tem uma potência, passa a raiz. Tem raiz, passa a potência. A grosso modo, num limiar desta fala didática, trocou de membro, operação inversa. Você elimina um elemento de um lado ao passo que faz o mesmo do outro. 16 está dividindo, passa multiplicando. E está dividindo, passa multiplicando. Muito bem. 2,5 vezes 16, 40. E o bi acompanha. Veja que 16 multiplicado por 2,5 fez 2,5 parar em 40. 40 bilhões. 9 vezes E é o 9E. Continuando, você quer achar E. Tudo que não for E, passa para o outro membro, deixando o E sozinho, isolado.
9 está multiplicando, como é que ele passa? Dividindo. Vamos efetuar a divisão agora de 40 por 9. A resposta vai continuar em bi, pois desde o início 2,5 foi dado em bi. 40 dividido por 9 dá aproximadamente, este símbolo aqui quer dizer um igual, com tio em cima, significa aproximadamente. O nosso E foi aproximadamente igual a 4,44. Se você terminou o seu cálculo deixando esse E no primeiro membro e a resposta que ele representa no segundo membro, isso tem o mesmo efeito. Falar que 4,44 bilhões é aproximadamente igual a E é o mesmo que falar que E é aproximadamente igual a 4,44 bilhões. E para encerrar, olhe como foi a continha da divisão 40 por 9. Nos levou a uma dízima periódica. Da dízima periódica, aproximando até a segunda casa, 4,44. Para 2,5 bilhões de itens importados, foram exportados 4,44 bilhões. Forte abraço, até a próxima.